Sexta-feira da Paixão do Senhor. Por fidelidade ao Pai e à humanidade, Jesus assume a cruz e consuma nela a própria vida. Unamos a Ele, servo sofredor, e o acompanhemos em seu julgamento e condenação. Esta celebração, que fomenta em nós a solidariedade com os sofredores, é marcada pelo despojamento e pelo silêncio. Vocês, irmãos, que estão nos acompanhando de casa pelo Facebook, que na sua casa também você possa fazer um momento de silêncio, acompanhando as partes da liturgia de hoje. Ela é acompanhada de 3 partes: a liturgia da palavra, a adoração de Cristo na cruz, que faremos hoje de maneira simbólica, e o rito da comunhão. Então, que a gente possa seguir nesse silêncio, nessa oração, unidos, vocês em casa, nós aqui, junto com os cristãos no mundo inteiro. Oremos. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A liturgia da Palavra é o momento central dessa celebração. Jesus enfrenta as consequências de sua fidelidade ao projeto do Pai. Seu sofrimento não é da vontade de Deus, mas causa de salvação e fonte de vida para a humanidade. Ouçamos juntos o que nos diz a palavra. Ele, o meu servo, será bem sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado e conhecido coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Ele é desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos, fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço de nossa paz. As suas feridas, o preço de nossa cura. Todos nós gavávamos como ovelha desgarrada, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado,
e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que tosquiam. Ele não abriu a boca, foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimento, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fortaleci os corações.
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas. Aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve o Cristo obediente, salve amor onipotente, e te entregou a cruz, e te recebeu a luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu ao Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve a Cristo obediente, salve amor onipotente, quem te entregou a cruz e te recebeu a luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele encontrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem o procuras? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procuras? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu.
Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e os outros discípulos seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou para fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra-me quem. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: está dizendo isso por ti mesmo, ou outros disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso.
para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós o costume que pela Páscoa eu vos solte como preso. Queres que eu solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucificam-o! Crucificam-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para crucificar, pois não encontro nele crime algum. Os judeus respondeu: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade de crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia de preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucificam! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com os outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse:
judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram as suas roupas em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecido sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus havia de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que amava disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: E esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara, uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois o outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas o soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu da testemunha, e seu testemunho é verdadeiro, e ele, sabendo que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra Escritura que diz: olharam para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e de aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava aberto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
queridos ouvintes que nos veem, nós que celebramos a paixão e morte do Senhor nesta tarde de sexta-feira, dia 10 de abril de 2020, quando nós nos identificamos também com as palavras de Jesus. Não seria necessário de acrescentar nenhuma palavra a mais do sofrimento que o povo, as pessoas humildes, os que se solidarizam com Jesus, sempre souberam, em todos os tempos, todas as épocas. E nesses dias fizeram o silêncio, fizeram-se e se prostraram-se diante de Jesus, porque Ele o merece. Porque Ele, sendo Deus, sendo Filho de Deus, recebeu tudo da parte de Deus, mas para se realizar as Escrituras, Ele entregou-se plenamente nas mãos do Pai. Confiou. Ele nos ensina a confiança diante das prerrogativas da vida, das penúrias, do sofrimento, das angústias. Também nós devemos confiar, entregar-se plenamente nas mãos do Pai. Nós ouvimos sempre a proclamação das 7 palavras da paixão e morte de Jesus. As palavras que Jesus pronunciou são palavras profundas do seu âmago, do seu interior, cheio de compaixão, o mistério de Deus que se realiza e mostra-se também Ele sendo humano. Tenho sede, em Pai, tuas mãos entrego o Espírito. Confia em ti totalmente, Pai, em ti confiei a minha vida. Jesus então se entrega plenamente e o Pai o conduz serenamente, mesmo que no sofrimento da cruz, solidarizado com tantas pessoas no mundo que sofrem com seu sangue derramado na cruz, a placa, o furor, a ira, o ódio, a vingança. Não tem mais motivo, não tem mais sentido nenhum fazer. Aqueles que o fazem irresponsavelmente, sem saber que Deus é misericórdia, que Deus é paz, que Deus é amor. Então, ouvindo desde a primeira leitura do profeta Isaías, passando pela leitura da carta aos Hebreus, e a confirmação de todos os acontecimentos ocorridos de Jesus, é o testamento de fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, e o longo evangelho, o comentário de João, comentário participado, 4 vozes, que nós acabamos de proclamar. Então sempre nós sabemos quanto que o nosso povo, em todas as épocas das suas vidas, nesse dia não fazem, não trabalham, não movem uma palha, porque o Filho de Deus foi entregue. Ele trabalhou, ensinou o trabalho, a dificuldade do trabalho, mas quando chegou o momento de se entregar-se plenamente à vontade do Pai, o fez. Nós celebramos então, a partir desse dia, do segundo dia do tríduo da Páscoa, que é a Sexta-feira Santa, a preparação para o grande dia que vem, a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Então, a partir de hoje é o dia que nós não celebramos a Eucaristia. Nós consumimos apenas o pão, a Eucaristia, que foram consagrados no dia de ontem, quando nós celebramos a instituição da Eucaristia, do lava-pés. Jesus, então, oferecido nos altares na instituição da Eucaristia, hoje também continua recebendo, nos dando alimento para nos alimentar a nossa incompreensão quando nós nos sofremos, quando nós também somos colocados diante da provocação do sofrimento. Por que vocês sofrem? Por que vocês não se rebelam diante desse Deus, que é pendurado numa cruz, que não foi capaz de se libertar a si mesmo? Mas como que Ele vai salvar a nós? É uma provocação terrível, satânica, Quem desde os primórdios, o próprio Jesus também, aquele inimigo de Deus, esteve lá também para que Jesus arregasse, voltasse atrás e não cumprisse a promessa, não cumprisse a predestinação que Ele foi colocar diante de Deus, por Deus, e também através dos profetas. Então, nesta tarde, nós proclamamos a nossa oração, as nossas preces. Neste momento nós vamos dirigir a oração chamada oração universal. São 10 orações. Hoje a igreja, no mistério do nosso querido São Sérgio, nos propôs acrescentar mais uma, delas o sofrimento do coronavírus,
o Covid-19, que está fazendo vítima, continua ainda causando horrores, tristezas, pânicos nos corações das pessoas, sofrimentos profundos, que se iguala ao sofrimento de Cristo. Então nós nos dirigimos agora para a oração universal, quando eu canto a primeira parte, ou na segunda parte da oração universal. E a segunda, o nosso comentarista, a Silvia, faz. Oração universal. Nós vamos rezar a primeira oração pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs, caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra de vosso amor, que ela seja a vossa igreja espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente de sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar os nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso bispo Sérgio, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais no vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, nos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados em Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé no entendimento dos catecúmenos, que renascidos pelo batismo sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho de vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade nos unam. Aos que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor de seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizeste vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém.
pelos que não creem em Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e poderoso, vós criaste todos os seres humanos e os puseste em seu coração o desejo de procurarmos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade àqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, e a prosperidade nas nações, e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que padecem a pandemia do Covid-19, oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocadas pela pandemia do novo coronavírus, fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos, e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Então rezemos em silêncio um minutinho por aqueles que padecem do pânico, na dor, na angústia, na falta de ar, inconstância diante da doença dos vírus, o sufocado pulmão que padece tantas situações doentes, Senhor. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos de vosso povo que padece sobre a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Adoração de Cristo na cruz. Nesse momento,
nós faremos esse momento de adoração simbólica. Você que está aí na sua casa, contemple no seu coração, na sua oração, que nós não podemos dar o beijo na cruz como todos os anos, mas a gente vai contemplar no silêncio, observando esse momento, honrando a cruz. Adoramos o Senhor e agradecemos o seu amor pela humanidade. Lembremos os que carregam a cruz da miséria, do desemprego, do sofrimento e do abandono. Com toda certeza, este é o momento mais sublime dessa celebração da Sexta-feira Santa, na qual nós fazemos a veneração ao crucificado, à Santa Cruz, quando nós cantamos 3 vezes, eis o leito da cruz, quando nós vamos desvelando o crucifixo. Eis o leito da cruz, no qual perdeu a salvação do mundo. Eis o leito da cruz, do qual perdeu a salvação do mundo. Eis o leito da cruz, do qual perdeu a salvação do mundo. Então nós temos um momentinho de canto, nós vamos fazer a nossa adoração espiritual diante de Cristo na cruz. Veneramos o Cristo prostrado na sua cruz, deitado, preparando para ser entregue à terra. Ficar 3 dias na memória enquanto nós rezamos e cantemos. E é o caminho da Santa Cruz, ó árvore sem igual, que céu outro bem. Nesta última parte da celebração da Paixão do Senhor, vamos receber o pão eucarístico consagrado na missa de ontem. Comungamos Cristo, Cordeiro imolado. Você aí na sua casa, faça a sua comunhão espiritual.
para nos mantermos fiéis a Ele e ter forças para vencer os sofrimentos. Quando vai preparando esse altar, nós somos convidados a rezar com toda a fé e confiança, a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Digamos ao Pai do céu, pedindo confiante: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei-nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E livrai-nos de todos os males, ó Pai, damos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, continuando a esperança da glória do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Ó Senhor Deus e Pai, do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Podemos, como os cantores, cantar o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado. Nós que somos convidados, você que nos vê, convidado a receber o corpo e o sangue do Senhor espiritualmente. Nós aqui partilhamos contigo, convosco, na unidade do corpo e do sangue do Senhor. Eis para nós, irmãos, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo e o sangue de Jesus nos vai na vida para a vida eterna. Amém.
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição de vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério os consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, espiritualmente, nós ainda guardamos hoje, finalzinho desta tarde, noite, amanhã ainda um dia de silêncio, de adoração do Cristo ausente, mas que se manifestará na noite da Páscoa, na noite da ressurreição. Que a vossa bênção, Deus, desça copiosamente sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte de vosso Filho. Na esperança da sua ressurreição, venha o vosso perdão, seja dado a vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém.